Olá, que bom te ter aqui. Meu nome é Carolina Alvelos, sou numeróloga cabalista formada pelo Armazém da Energia e hoje eu gravei esse vídeo para falar sobre esclerose múltipla e numerologia cabalística. Fica aqui comigo que eu te garanto que as duas coisas se juntam, tá? Bom, vamos lá. Para isso eu preciso explicar o que é esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica. Puts, imagina, já te assustou, né? Calma, vamos lá. Vamos definir o que é doença. Pelo dicionário, doença é qualquer alteração no estado de saúde manifestada por um conjunto de sintomas, visíveis ou não. Certo? Ótimo. O que é autoimune? Autoimune quer dizer que o sistema imunológico ataca a si mesmo. Imagina a cena. É como se num belo dia o sistema imunológico enlouquecesse e não conseguisse mais definir o que é realmente uma ameaça, por exemplo, um vírus, uma bactéria, e o que é o próprio sistema, as próprias células de defesa. Ele vai lá e resolve atacar, simplesmente atacar o fio que conecta um neurônio ao outro. Esse fio conector é chamado de barra de mielina. Então, o que acontece? Quando ele ataca esse fio, a comunicação de um neurônio para o outro e, consequentemente, a consequência do cérebro com o resto do corpo fica prejudicada. Isso pode acontecer no cérebro, pode acontecer no nervo óptico e pode acontecer na medula espinhal. Por isso é múltiplo, porque os lugares de ataque são diversos. E por que esclerose? Porque pelo dicionário significa cicatriz. Tá? Então é como se formassem várias cicatrizes nessas regiões por conta desse ataque. Entendido? Crônica porque não tem cura. A partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico de esclerose múltipla, este diagnóstico vai acompanhá-la para o resto da vida. A evolução da doença pode acontecer assim como o controle existe para essa doença, certo? Explicado isso, eu vou falar o seguinte: se você gosta de futebol e aproveitando o clima de Copa do Mundo que vai ter no mês que vem, eu vou criar uma metáfora para explicar o que é esclerose múltipla. Lembra do 7-1? Aquele fatídico jogo. Não preciso entrar em detalhes porque é traumatizante, pois é. Ou pensa aí no melhor time que você viu jogar. Pode ser do seu time, pode ser de um time que você goste, tá? Imagina que todo o time titular e os reservas imediatos se machucam, sem previsão de volta, tá? Eles foram todos para o departamento médico com diversos problemas, com diversas lesões que não tem prazo de volta. Quem vai jogar a partir dali são os reservas que raramente jogaram juntos, que raramente fizeram um jogo inteiro, que só treinaram, mas eles não são tão bons, concorda? Então o que acontece? Como eles vão jogar não vai chegar perto do que os titulares jogavam, nem o que os reservas jogavam. Vão se tornar meia boca, vão jogar meia boca. E é o que acontece com a esclerose múltipla. Entendeu? Aquele conjunto de neurônios que estavam ali a vida inteira jogando juntos, fazendo suas funções sem que a gente percebesse, se machucassem. Se machucassem sem prazo de volta. Os outros que estavam lá, quietinhos, numa boa, fazendo funções não tão importantes, têm que assumir papéis importantes. É isso que acontece. A esclerose ela é múltipla, mas o conjunto de sequelas por conta dessas cicatrizes ela é individual. Por quê? Porque se você conversar com duas pessoas que têm esclerose múltipla, o relato delas vai ser único. Tá?
Explicado isso, deu para entender o que é esclerose múltipla? Agora eu vou contar sobre a minha história. Então, relaxa, respira, senta que lá vem a história. Bom, eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla na semana do meu aniversário, em agosto de 2013. Eu vou explicar depois por que essa data é importante. Eu comecei com sintomas que foram formigamento nas pernas e nas mãos. De repente, de uma hora para outra, eu não tive mais controle sobre o meu braço direito, ou seja, eu não conseguia digitar, coisa cotidiana. Eu caí do nada, sabe? Fruta que cai do pé? Pois é, plaft! E a coisa foi evoluindo até o dia do diagnóstico. Quando eu cheguei, eu fui em vários médicos que falaram para mim assim: é por conta do seu excesso de peso. Eu sempre fui gordinha a vida inteira, então dá para entender porque me colocaram que eu estava sentindo nesta caixinha excesso de peso. O formigamento é devido a uma hérnia de disco. Colocaram nessa caixinha. Tontura eu nunca tive, mas tudo bem, passou. Não houve uma explicação de algum médico sobre isso, não foi investigado. Só que, junto com isso, num prazo de 2 meses, eu perdi a força das minhas pernas. Você consegue imaginar o que é perder a força das suas pernas? Não? Pergunta para quem é um paralítico. Ele vai te mostrar, falar o que é. Então, eu perdi a força das minhas pernas. De repente eu não conseguia andar. Eu não tinha força para dar um passo. Aquilo que eu fazia, que todo mundo faz normal, passa a ser um desafio. E como é que você resolve esse desafio? Quando enfim eu fui passar por uma consulta do neurologista, graças a um anjo que apareceu na minha vida e falou: leva ela para um neurologista, porque a coisa é mais séria do que está sendo dito. Eu precisava de ajuda de um andador. Eu precisei de ajuda para tomar banho. Entende o tamanho? Entende esse cenário? Quando eu cheguei no neurologista, ele falou, eu expliquei tudo que havia sido dito para mim. Ele falou: tem muito sintoma para ser uma hérnia de disco. Vamos investigar. E me internou. Fiz exames. Quais exames? Bom, eu fiz ressonância magnética, tomografia, enfim, um monte de exames. E quando eles suspeitaram que podia ser esclerose múltipla, eles fizeram um exame de líquor, que é a retirada de um líquido da medula espinhal. Dói muito, mas isso não vem ao caso. Com o meu relato, com o resultado da ressonância magnética, onde aparecem essas cicatrizes no cérebro ou na medula espinhal, e o exame do líquor, eles fecharam o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, assim, eu estava no meu primeiro surto, ou na primeira crise de esclerose múltipla, quando o diagnóstico foi fechado, e o tratamento começou. Eu tive muita sorte, porque para fechar um diagnóstico de esclerose múltipla demora-se muito tempo, porque é uma coisa que o sintoma vai e ele volta. Ele vai e ele volta. Tá. O que eu fiz? Eu fiz o tratamento com corticoide. A pessoa que entrou no pronto-socorro com a ajuda de andador, quando eu tive alta, parecia que eu queria correr uma maratona. Eu já estava andando normal. Entende? O que estava inflamado, este tratamento resolveu. Só que o diagnóstico não sumiu. A esclerose múltipla não sumiu. Ela entrou em remissão. E depois disso, passei a tomar a medicação que controla
controla a esclerose múltipla e, vamos dizer assim, que que a esclerose múltipla entra em remissão, ela entra em controle e ela posterga o tempo de um novo surto, tá? Bom, guarda essa informação. Eu tive o primeiro surto logo no diagnóstico e fui ter um segundo surto só 5 anos depois. Esse é o efeito da medicação. Ótimo, beleza, tive um surto depois de 5 anos. Isso quer dizer que durante esses 5 anos a esclerose ficou sob controle? Ficou. Fiz o tratamento de novo para desinflamar. Troquei a medicação. Hoje estamos em 2022 e a minha esclerose está sob controle. Essa é a boa notícia. A medicação funciona e ela precisa ser tomada. Quais foram as sequelas que eu fiquei? Bom, eu continuo com formigamento nas pernas e nos pés. Tenho a minha marcha, o meu andar alterado. Dentro de quadros possíveis, tá tudo ok. Não é dos piores. Então, assim, eu manco, eu puxo uma perna. Pronto. E aquilo que eu fazia naturalmente, hoje eu gasto uma energia enorme para fazer. Meu corpo gasta uma energia. Por isso, existe um sintoma chamado fadiga. Esse é comum para todo mundo, com níveis diferentes, mas ele é comum, tá? Deu para entender o que é esclerose múltipla? Então tá bom. Quando eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla, eu tinha 32 para 33 anos. Eu trabalhava como professora de idiomas na cidade de São Paulo. Eu rodava alguns bairros da cidade de São Paulo, dando aula de inglês e de português para estrangeiros. Quem é de São Paulo sabe que o trânsito é horroroso, estressante, e isso, junto com várias razões que eles não sabem ainda, e o estresse, pode ter sido gatilho para ter o diagnóstico de esclerose múltipla, tá? E aí eu vou te contar agora que eu contei a história, eu vou te contar como é que a numerologia cabalística surgiu. Nesses últimos 9 anos, eu precisei, logo depois do meu diagnóstico, eu precisei parar tudo que eu estava fazendo. Meu médico olhou e falou, não dá para fazer o que você faz. Vê aí o que você vai fazer, não sei para qual caminho você vai seguir, mas o jeito que você fazia não dá. Falei, opa, ok, então vamos lá. Eu tenho que aprender a conviver com a esclerose múltipla. Eu tenho que descobrir o que eu vou fazer da minha vida profissionalmente e ver como vai ser minha vida daqui em diante. Muita coisa para pensar, não é? Pois é. O que eu fiz nesses 9 anos? Eu aprendi a conviver com a esclerose múltipla, aprendi a entender. Não pesquisei no Google, por favor, não pesquisem, né? Porque o prognóstico é sempre assim, é o pior possível. Então, eu tive que aprender e cuidar de mim. E me colocar em primeiro lugar. Me colocar minha saúde, enfim. Profissionalmente, eu comecei a fazer um monte de curso. Fiz curso disso, fiz curso daquilo outro, porque eu tinha que ir em busca de encontrar alguma coisa que eu pudesse fazer que a esclerose múltipla pudesse se integrar. Foi quando, no começo desse ano, eu assisti uma série de lives que a professora Vanice fez, chamada Jornada Viva a Sua Verdade. E eu comecei a ter vários insights em relação a isso. É como se cada vez que ela falasse sobre os números, sobre os aspectos dos números, como cada um é único, como cada um vem para cá com o seu código numerológico, foi fazendo vários momentos eurecas, tá? E ali eu entendi que eu podia trabalhar com isso
Por quê? Porque é um trabalho que eu posso fazer de qualquer lugar, eu posso fazer da minha casa com internet e computador e ajudar as pessoas a se conhecerem. Ali eu entendi por que eu gostava de estudar, por que as pessoas me viam daquele jeito, de um determinado jeito, por que eu me expressava de determinadas formas e outros números, certo? Até aí, ok, numerologia cabalística entrou na minha vida e foi uma virada de página, vamos dizer assim. Eu parei qualquer outro curso que eu estivesse fazendo, parei de ficar caçando e foquei na numerologia cabalística como profissão. Através do mapa numerológico que eu fiz, eu tive um conhecimento sobre mim que, como se fosse uma cerejinha do bolo de tudo que eu tinha vivido até então. Por quê? Porque eu sempre fui em busca do meu autoconhecimento. Eu passei por um processo terapêutico por mais quase 20 anos, então eu já me conhecia bem. Sou formada em psicologia, então eu sempre estive em busca desse autoconhecimento e a numerologia cabalística veio para fechar isso, entendeu? Para me dar mais uma alternativa de autoconhecimento. Quando eu estava fazendo meu mapa, tem uma segunda parte desse processo que se chama harmonização do nome. Foi neste momento que eu descobri que quando eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla, eu estava sob influência de um arcano do tarô dificílimo, tá? Um arcano difícil, mas que, vamos dizer assim, com consciência ajuda. Eu descobri que eu estava passando por um arcano que significava a morte, mas não é morte física. A morte como fim de uma coisa para se transformar em outra. Entendeu aonde entrou a esclerose múltipla? Nesse momento. É como se o diagnóstico de esclerose múltipla causasse a ruptura da minha vida até então, para que eu a transformasse, recalculasse a minha rota, tá? E é exatamente isso que aconteceu. Eu estou recalculando a minha rota. E agora com muito mais segurança a partir do momento que eu tenho consciência sobre quem eu sou, o que eu vim fazer por conta dos meus números. Então, tem a história do arcano, tem os meus números, tem o arcano e tem uma sequência no meu nome. E essa sequência, ela gera um bloqueio, tá? E o número o número que causa essa sequência é uma sequência de 4. E o que diz essa sequência? Essa sequência de 4. Ela diz respeito à vida profissional, à insatisfação em relação ao trabalho. O trabalho pode ser insatisfatório e mal remunerado. Quem é professor concorda comigo que é um trabalho difícil e mal remunerado. E na saúde, ele causa problemas em vários aspectos. Ele pode causar problemas em vários lugares. Pode ser nas articulações, nos músculos, nos ossos, nos dentes. E agora o momento nos nervos. Entendeu? Deu para entender agora onde a esclerose múltipla e a numerologia cabalística se encontram? Então a esclerose múltipla veio como ruptura do que eu tenha vivido até então para uma transformação. E, por conta do bloqueio do 4, uma questão de saúde. Eu espero que, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: esclerose múltipla
É difícil. Mas a partir do momento que você integra este diagnóstico com a tua vida, ela passa a fazer parte. Eu chamo ela hoje de Todinho, minha companheira de aventuras. Ela vai estar sempre comigo. E pela numerologia cabalística, eu entendi o porquê dela ter aparecido. Hoje eu tenho consciência de quem eu sou, o que eu quero fazer, para onde eu vou. Eu estou gravando esse vídeo para explicar para todo mundo o que é esclerose múltipla e mostrar como a numerologia cabalística pode te beneficiar no seu autoconhecimento. Agradeço à professora Vanice e à equipe pelo convite para gravar esse vídeo. Agradeço aos colegas pelo incentivo e estou aqui de coração aberto, me expondo para mostrar que dá para seguir com a vida. Se você me encontrar por aí mancando, não se preocupa não, são coisas da vida. Faz parte de mim. Se um dia eu recusar um convite seu por algum evento, se preocupa não. Não leva a mal. Pode ser só a esclerose pedindo um tempo. Tá bom? Muito obrigada. Espero que você tenha curtido. E fiquem com Deus.